seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Imaginem 100 doentes internados por infarto agudo do miocárdio. São divididos em 2 grupos. No grupo A, 50 doentes recebem a vacina da gripe nas primeiras 72 horas. No grupo B, 50 doentes recebem placebo. Qual a afirmação verdadeira? No grupo vacinado, o risco de morte por todas as causas é menor e o risco de recorrência de infarto também é menor? Ou o risco de morte por todas as causas é menor, mas o risco de recorrência de infarto é idêntico? Ou então o risco de morte e o risco de recorrência de infarto é idêntico nos 2 grupos? Caros colegas, vem este quiz a propósito de um ensaio clínico randomizado publicado na Circulation. Trata-se de um estudo financiado por uma fundação e pela indústria farmacêutica que tentou responder à seguinte pergunta clínica: a vacinação precoce contra a gripe após um infarto agudo de miocárdio reduz a probabilidade de morte ou de eventos cardiovasculares nos 12 meses após o infarto? Trata-se de um estudo internacional envolvendo 8 países: Suécia, Dinamarca, Noruega, Letónia, Escócia, República Checa, Bangladesh e Austrália. Portanto, aqui uma dimensão internacional que não é muito comum encontrarmos nos estudos. Foram incluídos pacientes hospitalizados por infarto agudo de miocárdio e que não tivessem recebido a vacina da gripe nos últimos 12 meses. Os participantes foram então aleatorizados para receber a vacina ou placebo nas 72 horas subsequentes ao internamento ou à angiografia. 72 horas, na prática, são 3 dias. Quer dizer que estes pacientes recebiam a vacina nos primeiros 3 dias após o infarto. O recrutamento decorreu durante a época gripal, de setembro a fevereiro, no hemisfério norte, tendo sido suspenso antes do objetivo inicial de recrutamento, que era atingir 4.372 pacientes incluídos no estudo, mas então teve que ser interrompido devido à pandemia Covid-19. O marcador primário era um marcador composto que incluía morte, infarto do miocárdio ou trombose do stent. Como marcadores secundários foram estudados e avaliados, entre outros, a mortalidade por todas as causas, e como marcador então secundário e isolado, e também isoladamente a recorrência do infarto agudo do miocárdio. Vamos então aos resultados. Apesar das limitações da pandemia, acabaram por ser recrutados 2.571 doentes e que foram inicialmente aleatorizados e depois acabaram por ser incluídos destes 2.532 pacientes. 1.272 no grupo que recebeu a vacina e 1.260 no grupo placebo. Neste tipo de estudos é sempre importante que os 2 grupos tenham características similares e foi esse o caso. Os 2 grupos, intervenção e controlo, eram similares. A idade média foi de 60 anos, 81% dos participantes eram homens e 54% apresentavam elevação de ST. O marcador primário composto foi menos frequente no grupo que recebeu a vacina. 5% no grupo vacinado versus 7,2% no grupo controlo, no grupo que recebeu o placebo. Esta diferença foi uma diferença estatisticamente significativa. Em relação à mortalidade por todas as causas, também foi menor no grupo de doentes vacinados, 2,9% versus 4,9% no grupo controlo,
o que corresponde a um número necessário para tratar, a um number needed to treat, de 50. Ou seja, é necessário vacinar 50 doentes nestas circunstâncias para evitar-se uma morte. Por outro lado, não se registaram diferenças estatisticamente significativas em relação à recorrência do infarto. Portanto, em jeito de conclusão e pensando no nosso quiz, este estudo encontrou uma redução estatisticamente significativa no risco de morte por todas as causas nos pacientes que receberam a vacina da gripe precocemente após terem tido um infarto do miocárdio. Contudo, não se verificou um efeito protetor em relação ao risco de ter um novo infarto. Perante estas conclusões e pensando aqui já numa perspectiva prática do nosso dia-a-dia, pensando que estamos em plena época vacinal, então este estudo vem reforçar a importância da vacina nos grupos de risco e para nós, médicos de família, implica termos que estar atentos quando recebemos as notas de alta dos doentes que tiveram um infarto agudo do miocárdio, no sentido de verificar se lhes foi dada a vacina da gripe e, caso não tenha sido, devemos prescrevê-la de imediato. Reforço ainda esta mensagem, afinal, partilhando convosco o facto de estas conclusões estarem de acordo com estudos anteriores, nomeadamente uma revisão sistemática e meta-análise que incluiu 4 ensaios clínicos randomizados e 12 estudos observacionais, cujo link também partilhamos neste episódio do nosso podcast. Caros colegas, espero que esta informação vos seja útil. Muito obrigado por nos ouvir. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. Assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.